Estamos de volta, meus queridos, para a nossa parte 2 da aula de número 6, certo? Como falei anteriormente, esse inciso aqui, ó, o inciso 11, ele despenca em prova, tá? Então aí, três exclamaçõezinhas para o inciso 11 do artigo 5º da Constituição, tá? Vou apagar porque ficou horrível. Então vamos lá, pessoal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou até mesmo durante o dia, por determinação judicial. Então tá aqui, ó. Isso aqui, às vezes, só a leitura do inciso 11, ele traz uma certa confusão, né? Para quem não está acostumado a leitura aí dos incisos do artigo 5º, certo? Nós vamos destrinchar todo esse inciso 11 aqui, ó. Todo o inciso 11 nós vamos destrinchar, falar primeiro o que é conceito de casa, tá? Então, o princípio da inviolabilidade domiciliar tem por finalidade proteger a intimidade e a vida privada do indivíduo, bem como garantir-lhe, especialmente no período noturno, o sossego e a tranquilidade. Beleza. Mas aí o que interessa é isso aqui, ó. Qual o conceito de casa? Conceito de casa é qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. Então esses três conceitos aqui, ó, essas três características aqui são relacionados aí a o conceito de casa, tá? Então aqui, ó, conceito de casa, tá? Então, entendam isso aqui, ó. Entendam isso aqui, porque isso aqui costuma cair em prova, tá? Então, qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade pessoal. Quarto de hotel entra aqui no conceito de casa, sim. Quarto de hotel, sim. Certo? Aquele pensionato que chama, né, que república, né? Uma república é conceito de casa? Sim. Certo? É conceito de casa. Então, todo compartimento, mesmo que seja privado, mas que não esteja aberto ao público, é considerado como casa, certo? Então vamos adiante. O conceito de casa, ele alcança não só a residência do indivíduo, mas também escritórios profissionais, consultórios médicos e odontológicos, trailers, barcos e aposentos de habitação coletiva, como por exemplo o quarto de hotel. Acabei de falar, né? Não estão abrangidos pelo conceito de casa os bares e restaurantes. Por quê? Porque no bar ou no restaurante qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa pode entrar. Entrar, consumir, sair. Então qualquer pessoa pode entrar, certo? Porém, vamos supor, aqui, restaurante. Vamos pegar esse exemplo aqui do restaurante aí. No restaurante, existe ali o local que é destinado ao público, né? Mas a pessoa, ela pode entrar, por exemplo, lá dentro do escritório do restaurante, onde fica lá os funcionários, ou, por exemplo, onde fica lá o gerente, ou o administrador do restaurante. Não pode. Não pode, certo? Então, onde é livre o acesso das pessoas, aqui, por exemplo, é supermercado. Supermercado também é um lugar
que é aberto ao público. Qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar. Mas lá dentro, na gerência, qualquer pessoa pode entrar? Não. Só funcionários, né, ou pessoas autorizadas. Beleza? Então entendam o que é o conceito de casa. Entendam, porque costumam cair prova. Se a banca for maliciosa, é capaz dela colocar alguma questãozinha aí para derrubar a pessoa. Tá? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então vamos lá. Segundo o STJ, agora eu não falei do STF, falei do STJ. A arma apreendida no interior de um caminhão configura o crime de porte de arma. Por quê? Porque o caminhão não é um ambiente estático e, portanto, não pode ser conhecido como local de trabalho, tá? Então, a boleia do caminhão não está protegida pela inviolabilidade do domicílio, tá? Então, a boleia do caminhão não pode ser ali. Ah, mas o cara dorme lá, o cara passa mais tempo na boleia do caminhão do que em casa. Segundo o STJ, segundo o nosso querido STJ, a boleia do caminhão não está protegida pela inviolabilidade do domicílio. Pessoal, isso é óbvio, né? Até porque se o caminhão está passando em um local de blitz, o policial, ou policial rodoviário federal, ou policial militar, ele pode entrar no caminhão para fazer, por exemplo, uma busca sem autorização do motorista. Sem autorização do motorista, tá? Ele pode entrar e pode fazer a revista ali procurando algum tipo de arma, drogas, enfim. Ele tem essa prerrogativa, tá? Então é óbvio que a boleia do caminhão não seria aí protegido pela inviolabilidade do domicílio, certo? Olha o STF. O STF entende que, embora os escritórios estejam abrangidos pelo conceito de casa, não se pode invocar a inviolabilidade de domicílio como escudo para a prática de atos ilícitos em seu interior, tá? Então, com base nessa ideia, a Corte considerou válida ordem judicial que autorizava o ingresso de autoridade policial no estabelecimento profissional, inclusive durante a noite, para instalar equipamentos de captação de som. E aí entendeu-se aí que tais medidas precisavam ser executadas sem o conhecimento do investigado, o que seria impossível durante o dia, tá? Então, um exemplo aqui de escritórios é aqueles escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia, tá? Então, nesse caso aqui, entende-se, né, que não se pode aí invocar a inviolabilidade de domicílio como escudo aí para as práticas de atos ilícitos, tá? Então, imagina uma situação como essa, né? O proprietário, os sócios, né, daquele escritório, cometendo ali crimes, né, se abraçando aí nessa questão da inviolabilidade de domicílio, tá? Então, nesse caso aqui o STF entendeu que é plenamente possível o ingresso, inclusive à noite, tá? Inclusive à noite, para instalar equipamentos de capacitação de som, as famosas escutas, tá? O ingresso na casa do indivíduo ele poderá ocorrer nas seguintes situações. Então aqui é onde o bicho pega. Aqui é onde vocês têm que entender de forma limpa, sem deixar dúvidas. O primeiro é com o consentimento do morador. Então, com o consentimento do morador, você pode entrar em qualquer horário, for do dia, da noite, de madrugada, não importa. Com o consentimento do morador, você pode adentrar aí em qualquer horário do dia ou da noite, tá? Mas tem também a hipótese de você entrar sem o consentimento do morador. E aí o bicho pega.
tá? E aí o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque se o morador não permite com que você entre dentro do seu imóvel, você só poderá fazer isso em algumas situações. A primeira é sob ordem judicial, tá? Mas durante o dia. À noite, você não pode entrar na casa do morador sem o consentimento dele, mesmo que tenha ali ordem judicial, tá? Então, com ordem judicial só durante o dia. Então, perceba que mesmo com ordem judicial, não é possível o ingresso da casa do indivíduo durante o período noturno. Pronto. Isso aqui a gente já entendeu, tá? Outra situação em que você pode entrar na casa do morador sem o consentimento dele e a qualquer hora, nos casos de flagrante delito ou desastre, ou ainda para prestar socorro. E isso, pessoal, é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Por quê? Imagine vocês que tem um incêndio, tá acontecendo um incêndio naquela casa, tá? O incêndio ele foi provocado pelo próprio morador. O cara tá lá com seus problemas e aí ele se vou tocar fogo na casa, vou matar todo mundo. E aí ele vai lá e toca fogo na casa. Aí tá passando uma viatura da polícia, vê a situação e aí vai chegar e vai fazer o quê? Não, primeiro eu vou perguntar ao morador se eu posso entrar para apagar o fogo e para salvar a vida dele e da família, ou não. Se ele deixar, beleza. Se ele não deixar, eu não vou poder fazer nada, porque eu não posso entrar na casa dele sem autorização dele, a não ser que eu tenha ali uma ordem judicial. Mesmo assim, só durante o dia, à noite não posso. Gente, isso não existe. Isso é tão absurdo quanto o exemplo que eu dei. Então, o policial militar, o guarda municipal, o policial civil, independentemente de quem seja, poderá entrar na casa do cara, sim. Do cara que eu falo, do morador, tá? A qualquer hora, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, certo? Muito tranquilo mesmo a questão do ingresso na casa de um indivíduo, tá? Então, primeiro, recapitulando, com o consentimento do morador, qualquer horário, tá? Sem o consentimento do morador, sob ordem judicial, durante o dia, tá? E sem o consentimento do morador, também, e aqui pode ser a qualquer hora, em casos de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, certo? Dúvidas? Eu acredito que não. E qual seria o conceito de dia? Veja que o inciso 11, ele é muito cheio de detalhes, mas quando vocês conhecem aí quando você conhece os conceitos, né? E quando a gente traz aqui os exemplos, fica mais fácil para vocês entenderem. Então, qual é o conceito de dia para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11? A doutrina sempre se dividiu sobre o tema. Há autores que entendem que dia é o período compreendido entre 6 da manhã até as 18, tá? Outros utilizam o critério físico astronômico, destacando-se que dia é o intervalo entre a aurora e o crepúsculo. Professor, traduza. É o intervalo entre dia, bom, tá claro, e tá noite, tá escuro. Tem lugares que 4:30 da manhã já tá tudo claro. Então, nesse caso, pelo critério físico-astronômico, é dia. Tem lugares que 8 horas da noite também tá tudo claro. Então, nesse caso, também seria dia. Então, eu viajei há algum tempo atrás para Florianópolis e, conversando com os colegas, 8 horas da noite, a gente conversando e aí perdeu a noção de horário, né? 8 horas da noite, aí teve uma colega que disse: "Ei, vamos todo mundo levantar pra gente jantar. A gente tem que tomar banho pra ir jantar, porque o restaurante fica aberto até 9." E aí eu disse: "Não, pô, tá cedo ainda tá tudo claro." Quando eu olhei pro relógio, era 8 horas da noite. 8 horas da noite. Eu fiquei besta. Por quê? Pra quem mora no Nordeste, 8 horas da noite já tá tudo escuro. 6 horas da tarde já tá tudo escuro.
Então, mas lá, 8 da noite, ainda estava tudo claro, certo? E aí, diante dessa divisão, né? Em setembro de 2019, com a nova lei de abuso de autoridade, ficou acordado o seguinte. Cadê? Deixa eu ver aqui de uma forma mais clara para vocês. Pronto. Mandado de busca e apreensão após as 21 horas ou antes das 5 seria aí como crime de abuso de autoridade, certo? Crime de abuso de autoridade. Todo mandato de busca e apreensão domiciliar após as 9 da noite ou antes das 5 da manhã, tá? Então, de forma bem didática, né? Foi até bom que a Lei 13.869 de 2019 trouxe que o conceito de dia é aquele das 5 da manhã até as 9 da noite. Então, a partir das 5 da manhã até as 9 da noite é dia, né? Para justiça, para a nova lei de abuso de autoridade, a partir das 5 da manhã até as 21 horas, você pode adentrar na casa do morador com aí o mandato judicial, tá? Depois desse horário, das 21 e antes das 5, já pode ser considerado como abuso de autoridade, beleza? A entrada de autoridade policial em domicílio sem autorização judicial será possível nas situações de flagrante delito. A entrada de autoridade policial em domicílio sem autorização judicial será possível nas situações de flagrante delito. Qualquer horário, qualquer horário. Qualquer horário, tá? Já falou sobre isso. Isso é particularmente relevante no caso da prática de crimes permanentes, nos quais a situação de flagrância se estende no tempo. Exemplo de crimes desse tipo seriam cárcere privado e o porte de drogas, tá? Então, porte de drogas e cárcere privado são crimes permanentes, ou seja, o policial ou a autoridade judicial poderá adentrar nesse domicílio. Nesses crimes exige-se uma pronta resposta das autoridades policiais que devem ingressar no domicílio sem autorização judicial. Todavia, como nem tudo são flores, pode dar ensejo ao abuso de autoridade, uma vez que um policial pode vir a ingressar em domicílio sem que tenha indícios relevantes, tá? De que um crime está sendo praticado em seu interior, beleza? E agora vamos para as questõezinhas, né? Antes de ir para as questões, só para finalizar isso aqui, aí, eu já adianto para vocês o seguinte: denúncia anônima. Por exemplo, você recebeu uma denúncia de que em uma determinada casa está tendo venda de drogas. O policial militar ele poderá invadir aquela casa baseado em uma denúncia anônima? Não. Não pode, certo? Então, por quê? Porque ele tem que ter indícios relevantes, né? Então tem que ter uma investigação. O policial tem que ver, por exemplo, um fluxo muito diferente ali de pessoas, né? Tem que ver ali sei lá, os indícios, né? Que apontem de forma clara e específica e relevante de que ali existe o cometimento de um crime, tá? Então, às vezes o vizinho não gosta do outro, aí vai lá, liga pra polícia, olha, aqui na minha casa, vizinho da minha casa tem um ponto de tráfico de drogas. E aí a polícia vai lá, derruba a porta, entra e tal, e não é nada. Não tem nada, é só o vizinho que não gosta do outro, e aí acaba criando uma situação como essa. Mas quem responde é o vizinho que denunciou? Não, é o policial que invadiu a casa do morador sem o consentimento dele, tá? Então fiquem atentos a essas informações. Agora vamos lá. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, ele é admitido desde que a autoridade justifique previamente a ocorrência de flagrante delito. Pessoal, é previamente
ou posteriormente? E aí? O ingresso forçado em domicílio sem mandato judicial, ele é admitido desde que a autoridade policial justifique posteriormente a ocorrência de flagrante delito. Ele não precisa justificar antes, não. Ele não precisa justificar antes, tá? Ele justifica depois que ele entra na casa, depois que ele força o ingresso, né? E que ele vê que realmente ali ali tem um crime sendo cometido, aí ele vai justificar posteriormente, previamente não. Então, por conta disso, a questãozinha está incorreta, beleza? A questãozinha está incorreta. Vamos para a próxima. É ilegal, por violação ao domicílio, a prova obtida por meio de escuta ambiental e exploração de local em escritório da advocacia realizada no período noturno, mesmo com ordem judicial. Peraí, é ilegal, é? A gente acabou de ver. A gente acabou de falar que por ordem judicial, mesmo que com ordem judicial. Então, é possível a violação ao domicílio, né? Aí as provas obtidas por meio de escuta ambiental e exploração do local em escritório da advocacia, realizado no período noturno. É ilegal? É? Negativo. Não é ilegal. Não é ilegal. Questãozinha também está incorreta, tá? Questãozinha aí da Polícia Civil, Distrito Federal. Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta. Bom, se o morador consentir, beleza, poderá entrar. Mas por determinação judicial à noite, durante o período noturno, aqui a questão também está incorreta, né, pessoal? A gente já viu que com o consentimento do morador, beleza, a qualquer horário, tá? Mas quando ele fala que desde que portem determinação judicial à noite, não pode, é só durante o dia. Por determinação judicial, só durante o dia. Outra questãozinha incorreta, tá? E aqui, ó, uma novidadezinha para vocês, tá? Questãozinha da PM Sergipe 2018. Oi, coração chega, acelera. Vamos lá. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil autoriza o ingresso na casa sem o consentimento do morador na seguinte hipótese. Vamos lá. Ele quer a qual? Ele quer a correta, né? Aqui autoriza o ingresso da casa. Vamos lá. A qualquer hora do dia ou da noite, mediante determinação judicial. Gente, a gente já viu que mediante determinação judicial não pode ingressar durante o período noturno, tá? Só durante o dia. Então a primeira aqui já está incorreta, tá? A letra B, somente durante o dia, no caso de flagrante delito de contravenção. Porra, a gente não viu nada falando sobre contravenção, tá? A gente já viu que flagrante delito, e ainda botaram aqui errado, é flagrante. Tá errado, é flagrante delito para a prestação de socorro ou em caso de desastre, tá? A qualquer hora do dia ou da noite em caso de desastre ou para prestar socorro. Bom, essa daqui está correta, letra C, tá? E por fim, somente durante a noite no caso de flagrante delito de crime. Somente durante a noite? Não. Ele pode entrar durante a noite, durante o dia, pouco importa, né? Em caso de flagrante delito, a qualquer hora do dia ou da noite, né? Não é somente durante a noite, beleza? Então a questãozinha aqui, aí, questão número 69 da PM Sergipe 2018, questão fácil, sobre o inciso 11, que nos traz aqui que a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de desastre, para prestar socorro ou em caso de flagrante
delito, tá? Então, pessoal, questãozinha 69 da PM Sergipe, resolvida com sucesso. Vamos aqui adiante. Aqui está um resuminho. Aqui está um resumo para que vocês fiquem por dentro. Inviolabilidade domiciliar. Aqui a gente fala sobre a questão do conceito de casa. E aqui são as hipóteses em que pode ocorrer aí a inviolabilidade domiciliar. Então, o conceito de casa, como a gente já viu, é qualquer compartimento habitado, qualquer aposento habitado de ocupação coletiva ou qualquer compartimento privado não aberto ao público. Então, esses três aqui são o conceito de casa, tá? E o ingresso na casa ele pode ocorrer em três situações. A primeira é com o consentimento do morador, e nos casos de não consentimento do morador, poderá entrar por ordem judicial durante o dia e nos casos de flagrante delito, desastre ou prestação de socorro. E aí, óbvio que é a qualquer hora do dia, certo? Qualquer hora do dia, o militar poderá entrar aí, entrar não, né? Ingressar na casa, beleza? Pessoal, finalizamos a aula de número 6. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo, certo? Curta, comente e compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante, pessoal. A gente ganha engajamento no YouTube. Os nossos vídeos, eles começam a ser divulgados com mais intensidade, certo? E assim, pra gente é muito importante que vocês comentem, né? Coloquem lá nos comentários algumas sugestões. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, alguns pontos de melhorias, pode informar a gente nos comentários, certo? Toda mensagem ela é respondida. Assim que eu recebo a notificação, eu faço questão de ir lá responder, certo? As mensagens de quem nos acompanha. Então assim, dê essa moral pro nosso canal, beleza? A gente precisa muito do engajamento do YouTube e sem a ajuda de vocês a gente não vai conseguir, beleza? Então dê essa força, façam aí o triplo C, curta, comentem e compartilhem, e não deixem de se inscrever no canal. Ativem também o sininho de notificações, porque eu estou postando praticamente todos os dias aulas de direito constitucional para vocês, tá? Então assine o sininho de notificação para que vocês fiquem sempre por dentro de todo o material que a gente posta no YouTube, beleza? Galera, fiquem todos com Deus. Bons estudos. E nos sigam no Instagram. JB Concursos. Tá lá no Instagram com algumas informações também que são relevantes para vocês que estão aí estudando para concurso público, certo? Então, se inscreva lá se inscreva não, né? Siga a gente no Instagram e não deixe de se inscrever no nosso canal, beleza? Galera, fiquem todos com Deus. Bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!